Então, só retomando aqui o tema da aula, tá? O tema da aula são expressões regulares. E as expressões regulares é uma outra forma de você denotar uma linguagem. Tá? Nós vimos diagrama de estados, tabela de transição, vimos aí como representar uma linguagem por meio de formadores de conjunto, tá? Usando esse tipo de notação aqui. E a da aula de hoje são as expressões regulares. E como eu falei antes, as expressões regulares não é nenhuma novidade. Toda vez que você faz um Ctrl F, tá, em um editor de texto, né, procurando aqui uma determinada palavra, você está passando você tá determinando aí uma sequência de caracteres que é aceita, vamos colocar assim, pelo o autômato que foi implementado aqui internamente pelo editor de textos, tá? Nós vimos aqui um exemplo de como pesquisar aqui qualquer número, tá? Em um texto, né? Então, isso aqui é uma expressão regular, em que eu coloco o que tiver entre colchetes aqui, eu coloco uma faixa de valores, no caso, números que vão de 0 a 9. Então, ele encontrou aqui todos esses números. Se eu quiser restringir, por exemplo, para números só de, sei lá, de 5 a 9, né, ele vai mostrar alguns aqui, tá vendo? Tá? Então, isso aqui é uma expressão regular. Tranquilo? Sabemos então que é uma expressão regular, agora vamos lá no contexto aí de autômatos, né? O que isso implica? Bom, a primeira coisa é o seguinte, é uma notação algébrica, tá? Em que um determinado conjunto A é uma coleção de operadores sobre esse determinado conjunto, tá? Nós temos três tipos aí vamos falar assim, de operações, tá? Operações zero-áreas, que nada mais são do que você utilizar valores constantes, tá? Que é o caso aqui. Você tem a operação unária, que é utilizar aí um operador junto, né, com um símbolo. E operações e operadores binários, né, em que você precisa de dois operandos para utilizar esse operador. Tá? O que nós vamos mais utilizar são esses dois aqui, tá? Os operadores unários e os binários aqui. Isso dentro da teoria da computação, as expressões algébricas, as expressões regulares, elas envolvem o que? Uma notação de álgebra, tá? Utilizando o que? Dizendo que um determinado conjunto ele representa ou ele é representado por um alfabeto, e as operações regulares que são feitas nesses conjuntos. Tá? Operações regulares são operações sobre membros de um alfabeto. Tá? O que são membros de um alfabeto? Lembra? O que é um alfabeto binário? Né? Que é o que a gente está trabalhando até o momento aqui. Né? Alfabeto binário, eu vou colocar aqui o símbolo, deveria ser o de sigma, tá? Mas como eu não tenho sigma aqui fácil, fica o E mesmo, tá? Então, tenho aqui definido então o meu alfabeto, tá? Então esse aqui é o conjunto, tá? Vou fazer o seguinte, para ficar até coerente com o slide aqui, conjunto A. Então eu tenho o conjunto A aqui, onde eu tenho um determinado alfabeto, tá? Poderia ainda ter um conjunto B aqui, em que eu tenho, sei lá, A, B, C e assim vai, né? Até Z. Tá? Também são símbolos de um alfabeto. Tá? Então, as expressões regulares, elas fazem o quê? Elas nos permitem o quê? Trabalhar em cima, realizar algumas operações sobre esses conjuntos. Tá? Essa é a ideia. Tá? As linguagens regulares, ou seja, o que são linguagens regulares? As linguagens são regulares, elas são definidas por meio de um autômato. Tá? Nós já vimos aí em aulas passadas, né, até na lista de exercícios que a gente comentou agora há pouco, que um autômato finito determinístico ou não determinístico, aquelas cadeias que ele reconhece são o quê? São cadeias que fazem parte de uma linguagem que é uma linguagem regular. Tá?
O que nós estamos falando aqui é o seguinte, que as linguagens regulares, elas são fechadas sobre operações regulares, ou seja, determinadas operações que eu faço com os símbolos dessa linguagem resultam em novos elementos dessa mesma linguagem. Tá? Nós já vamos ver alguns exemplos disso para ficar mais concreto. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um conjunto aqui de números naturais, 1, 2 e 3. N, tá, que é esse conjunto aqui, ele é fechado sobre multiplicação. Como assim fechado sobre multiplicação? Se eu fizer uma multiplicação aqui, por exemplo, 2 vezes 3, cujo resultado é 6, 6 faz parte aqui desse conjunto, certo? 1 vezes 2, 5 vezes 4 e assim por diante. Agora, esse conjunto aqui, ó, esse N, ele não é fechado para operação de divisão. Tá? Por quê? Se eu fizer 1 dividido por 2, dá meio. E meio não está aqui nesse conjunto N dos naturais. Certo? Perfeito? Alguns números vão estar. Tá? Por exemplo, se eu pegar 10 e 5, 10 dividido por 5 dá 2. 2 está aqui no conjunto, mas não são todos os números, né? Todas as divisões possíveis dentro desse conjunto cujos resultados estarão nesse conjunto. Então, por isso que a gente fala que N ele é fechado, ou seja, todas as operações de multiplicação que eu fizer nesse conjunto vai resultar em um número desse conjunto. Agora, nem todas as operações de divisão que eu fizer nesse conjunto, o resultado estará também nesse conjunto. Entenderam isso? Importante, tá? Então, uma coleção de objetos, seja lá quais sejam esses objetos, sob alguma operação, se, aplicando-se essa operação a membros da coleção, recebe-se um objeto ainda nessa coleção. Tá? Essa é a definição aqui do fechado. Operações que, aplicadas sobre elementos das linguagens regulares, resultam em linguagens regulares. Tá? E nós vamos ver aí 3 tipos aí de operações. Tá? Em outras palavras, se eu tiver uma linguagem L1, tá? Linguagem regular L1 e L2, duas linguagens regulares, né? Essas duas linguagens regulares, se eu fizer uma determinada operação de L1 com L2, tá? Lembrando, tá? Toda vez que eu falar linguagem, pessoal, tenha isso em mente. Quando eu falo linguagem, você pensa em conjunto, tá? Porque a linguagem nada mais é do que um conjunto, vamos colocar aí de palavras, né? Que são produzidas a partir de um alfabeto e que é um conjunto finito, tá? A linguagem ela não é um conjunto infinito, a linguagem ela é um conjunto finito. E quando eu falo regular, isso quer dizer que eu tenho aí um autômato que define essa linguagem, tá bom? Vou dar um exemplo de uma linguagem que é regular. Por exemplo, a linguagem Java é regular, tá? A linguagem C é regular, correto? Porque eu tenho lá uma máquina de estados que reconhece aquela linguagem, tá? O compilador faz exatamente isso. Mas eu posso dizer, por exemplo, que o português é uma linguagem regular? Nós teríamos que, para provar que o português é uma linguagem regular, nós deveríamos ser capazes de criar um autômato que reconhece aí as cadeias, ou melhor, as palavras da língua portuguesa, certo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? O áudio está ok? Tá sim, professor. Beleza, então tá bom. Então vamos lá, vamos ver algumas das operações que nós podemos fazer com linguagem, tá? Então, viu linguagem, tá? Falou em linguagem, pensa sempre em conjunto. Então, 3 operações regulares aqui que nós podemos fazer. Operação de união, operação de concatenação e o estrela, tá? Que essa operações estrela aqui é chamada de fechamento, tá? Ou fechamento de Kleene. Então, união, tá? Então, se eu tenho uma linguagem A e uma linguagem B, lembrando que A é um conjunto e B é um outro conjunto, a união do conjunto A com o conjunto B era igual ao quê? A uma cadeia W, tal que W pertence ou a A ou a B. Certo? Então, essas são operações que nós fazemos, operação de união, tá?
Então, se eu tenho uma linguagem A unido com uma linguagem B, eu vou ter palavras que ou estarão em A ou estarão em B. Perfeito? Operação de concatenação. Concatenação é um termo que você já deve ter ouvido, tá? Em linguagem de programação, tá? Quando você trabalha com strings, né? Por exemplo, você tem uma string aqui qualquer, aqui é um exemplo bem concreto aqui. Tá? Você tem uma string 1 aqui, tá? S1 é igual a boa, S2 é igual a espaço em branco, S3 é igual a noite. Tá? Se você fizer isso aqui, ó, S1 mais S2 mais S3, tá? Você está concatenando, tá? Vai dar o quê? Como final, boa noite. Certo? Todo mundo já viu isso em linguagem de programação? Já viram? Sim? Não? Mais ou menos. Nunca viu isso em linguagem de programação? Isso é você concatenar strings, tá? Casa, ela vai pra casa dele. Acho que você não recorda de algo. Concatenação de strings, tá? O conceito aqui é o mesmo, tá? Né? Então, assim, quando você concatena strings, você tá uma espécie de soma mesmo, tá? Então, assim, a concatenação do conjunto A e B vai ser o quê? X e Y, tá? E X é uma cadeia que pertence, que está em A, né? Y é uma outra cadeia que está em B. Certo? Poderia dizer aqui, por exemplo, a palavra... Tá? Imagina que eu tenho aqui, ó... Bom, eu vou mostrar outro exemplo, tá? Com concatenação de conjuntos, tá? É basicamente você somar um caractere ao outro, tá? Ou partes de uma palavra com partes de outra palavra, resultando numa terceira palavra. O estrela, tá? O estrela é esse símbolo aqui, ó, esse asterisco, tá? Em que você tem aqui uma cadeia X que ela pode se repetir um número K de vezes, tá? K pode ser maior ou igual a zero. Tá? Vamos ver exemplo disso também. União e concatenação são operações binárias. E estrela é uma operação unária. Certo? Por que que estrela é operação unária? Você só precisa do estrela aqui, tá? Você não precisa de outro... ou melhor, você só precisa de um conjunto, tá? Você não precisa de outro conjunto para que o estrela tenha algum efeito sobre o conjunto. Deixa eu ver aqui se está gravando. Está gravando. Então vamos ver exemplo aqui de união, tá? Tem um conjunto L e um conjunto M. Tá? Nesse conjunto L eu tenho 3 elementos aqui. No conjunto M eu tenho 2 elementos. Vocês lembram desse elementinho aqui? Esse aqui é o epsilon. Lembra dele? Nós falamos dele lá na aula de autômato finito não determinístico, né? Dizendo que o epsilon ele tem lá um poder assim para o autômato, ele dá um poder para o autômato de ter transições espontâneas, tá? Então, continuando. Uma união de L com M vai ter o quê? Epsilon, que representa uma cadeia vazia, vai ter um 0, 001, 1, certo? Em uma união, tá, de conjuntos, Tem que você... colocar. Pois não? Desculpa, tem que colocar em ordem? Ou tipo, a ordem aí tanto faz? Na ordem tanto faz aqui. Hum, Não tem problema não, tá bom. tá? Eu pensava que tinha uma ordem assim, pra colocar um, depois o outro e tal. Não precisa ter uma ordem, Ok. tá? Na união não, tá? Uhum. Não precisa, tá? Contanto que você tenha todos os elementos, né, de L e de M. Todos mesmo, tá? Inclusive o epsilon, que é o cadeia vazia. Ah, ele é vazio? Isso, o epsilon significa uma cadeia vazia. Hum, Ele é beleza. diferente de nada.
tá? Vazio é diferente de nada. Vazio é vazio e nada é nada. Uhum. Então, Ah, essa é então tem o importante. vazio e tem o epsilon. O epsilon simboliza o vazio. Ah, tá, O entendi. epsilon simboliza o vazio. A concatenação é legal que você coloque em ordem para você não se perder, tá? Porque você vai fazer aqui um produto cartesiano, né? Então, por exemplo, você tem o conjunto L aqui, o conjunto M. Então, como ficaria a concatenação? Ficaria 0,000,001 com epsilon, que dá 0,01, certo? Você teria 1, 0 com epsilon, 1, 0. 1, 1 com epsilon, 1, 1. Agora você concatena 001 com 001. Tá aqui, 001 com 001. Concatenou, tá vendo? Somou esse com esse. Agora você vai fazer o quê? Somar esse aqui, 10 com 001. Gerou isso aqui. Aí você vai concatenar por último 11 com 001, que gerou essa cadeia aqui. Entenderam isso? Tá? Um produto cartesiano. Sim. Tranquilo, né? Então, união com conjunto, concatenação com conjunto e o estrela. Tá? Esse estrela, às vezes, ele gera um pouco de dúvida, mas nada mais, nada menos do que é o seguinte. Se você tem aqui L, tá? Eu tenho esses dois elementos aqui nesse conjunto L, aqui, o 0 e o 11, tá? Quais são aqui, então, o fechamento em L possível, tá? Dentro de um conjunto. Você vai ter o epsilon, tá? Toda vez que você tem o fechamento, esse asterisco aqui, o epsilon faz parte do conjunto. Tá? Então, isso é uma regra. Você vai ter o zero, que faz parte desse conjunto. Esse zero aqui, ele pode ser repetido N vezes, de acordo com essa definição aqui, ó, tá vendo? O zero ele pode ser repetido N vezes. Tá? Viu aqui, ó, que o asterisco é isso, né? Se você tem um x lá dentro, esse x pode ser repetido N vezes, tá? Ou melhor, N não, K vezes, tá? Para ser mais claro aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó, tá? Então esses elementos aqui, o 0 e o 11, ele pode se repetir K vezes, tá? Nesse caso aqui repetiu uma vez, aqui repetiu duas, repetiu três também, tá? Aqui repetiu uma vez, aqui repetiu o 0, tá, uma vez, e o 11 uma vez, aqui repetiu o 11 duas vezes, né? Eu falo 11, tá, mas na verdade é um 1, tá? Não tem 11 aqui, tá? O 0 aqui repetiu três vezes, o 1 repetiu mais duas vezes, então não tem uma lógica aqui, tá? Então quando você tem o L asterisco, basicamente você tem todas as possíveis representações desse conjunto aqui, ó. Tá? Um número repetido de vezes aqui. Essa é a ideia desse estrela. E agora nós temos aqui dois teoremas, tá? Dois ou três teoremas e temos as provas para esse teorema, tá? Esse teorema aqui. A classe de linguagens regulares, ela é fechada. Lembra o que é fechada? Ó, não esqueçam, tá? Dessa definição aqui, ó, fechado, tá? Ou seja, se eu fizer uma operação em cima dos elementos daquele conjunto, né, daquela linguagem, o resultado são elementos dentro daquela linguagem, tá? Então, a classe de linguagens regulares ela é fechada sob operação de união. O que ele está querendo dizer assim? Se eu fiz uma união da linguagem A1 com a linguagem A2, o resultado dessa união ela continua sendo uma linguagem regular. Tá? Por quê? Vai resultar aí na união dessas duas linguagens. Como que a gente prova esse teorema aqui? A gente prova ele por meio da construção de um autômato. Tá? Quero provar que existe uma linguagem regular? Tenho que construir um autômato. Essa é a ideia. A1, dessa linguagem A1 é regular se eu conseguir construir um autômato M1 aqui. Tá? A2 também é regular se existe um autômato M2. Tá? Então,
Primeira coisa eu tenho que provar que A1 é regular e que A2 é regular. Para isso eu tenho que construir dois autômatos. Em seguida, eu vou construir o quê? Um autômato M que ele simula, tá? M1 e M2, aceitando uma das simulações aceita. Tá? Ou seja, eu vou criar um autômato M, tá? Que basicamente é a união de M1 com M2. Tá? Esse autômato... Oi? Que tem os estados de M1 e M2 nele. Isso, exatamente. Só que, é assim, esse autômato M, ele vai aceitar ou o que M1 aceita ou o que M2 aceita. Certo? Porque a união aqui, ó, é o ou, né? Uhum. Tá? Vamos lá, então. Como que a gente desenha esse autômato? Representei o autômato M1 aqui, tá? Então M1 reconhece aquela linguagem A1 aqui. M2, mesma coisa, vai reconhecer a linguagem A2. O que eu faço agora para criar um autômato M? Eu faço a união, ó, desses dois autômatos aqui, tá? Por meio de uma máquina M, né? Por meio de um autômato M. E aí vocês podem olhar aqui, tá? Que eu tenho o epsilon aqui, tá? Lembrando, o que faz o epsilon mesmo? O epsilon, ele permite que o autômato tenha transições espontâneas, tá? Então, esse autômato aqui, esse autômato M aqui, ele é nada mais, nada menos do que um autômato finito não determinístico, tá? Porque eu tenho os epsilon aqui, tá? Então, dado uma cadeia, por exemplo, 0, 1, 0, 1, ou esse autômato M1 aceita, ou esse autômato M2 aceita. Tá? Um dos dois aceita. E qualquer um dos que aceitar, eu vou chegar no estado de aceitação aqui. Essa é a ideia. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui é isso. Eu tenho um autômato M1 que define uma linguagem L, que está aqui. Eu tenho um autômato M2 que define também uma linguagem L, que está aqui. A união desses dois autômatos, tá? Resulta, na verdade, em um autômato M, que resulta em uma linguagem L. Se L é regular, né, L1 é regular e L2 é regular, L também é regular. Certo? Uhum. Mais um teorema aqui, né? A classe, então assim, provamos aqui, tá? Provamos aqui esse primeiro teorema, tá? Que a união de A1 com A2 se a união de uma linguagem regular com uma outra linguagem regular resulta em uma terceira, né? Uma terceira linguagem regular. Conseguimos provar isso por meio da construção de um autômato. Agora o teorema está falando o seguinte: a classe de linguagens regulares ela é fechada sob a operação de concatenação. Lembra o que é concatenação, né? É como se ele juntasse uma cadeia a outra, tá? Então, em outras palavras, se A1 e A2 são linguagens regulares, A1 concatenado com A2, tá? Esse pontinho significa concatenação, tá? Se você também vê assim, A1, A2 tudo junto, sem esse pontinho, também significa concatenação, tá? Mas aqui nos exemplos que eu estou utilizando e na avaliação, se isso aqui cair, se você vê o pontinho aqui, o pontinho significa concatenação. Então a concatenação de A1 com A2 é regular também. Como que nós provamos isso? Tem que construir um autômato também. Construa um autômato M1, tá? Que define uma linguagem A1. Construa um autômato M2 que define uma linguagem A2. E aí nós vamos construir um autômato M que simula M1 e em seguida M2, passando de M1 para M2 quando M1 aceita e aceitando quando M2 aceita. Tá? Vamos mostrar aqui como fica isso na prática. Definir um autômato M1 que ele aceita essa cadeia aqui, por exemplo, tá? Essa cadeia aqui 01 ou essa subcadeia 01, tá? M1 aceita essa cadeia. M2 também aceita essa cadeia aqui 01. Logo, a concatenação de M1 com M2, ou seja, que é essa cadeia aqui, tá? Essa aqui é uma cadeia concatenada, tá? É 01 concatenado com 01. Tá? Então eu preciso desse autômato aqui e desse autômato aqui.
O que eu tenho? Quando M1 aceita essa parte da cadeia aqui, ó, esse 0,1 aqui, tá? Ele chegou nesse estado de aceitação, eu tenho uma transição espontânea para o estado inicial de M2, e M2 continua processando a cadeia. E no final ele consegue aceitar a cadeia toda. Tá? Do ponto de vista da notação aqui, né, de expressões regulares, eu tenho que a linguagem, tá, que é aceita por M1 concatenado com a linguagem de M2 resulta em uma nova linguagem. Ou melhor ainda, tá? A máquina de estados M1 concatenado, né, as operações, né, de concatenação de M1 com M2 resulta aqui em uma linguagem L definida por uma máquina de estados M, que é a combinação das duas linguagens, M1 e M2. Certo? Então vamos continuar aqui. Outro teorema. A classe de linguagens regulares é fechada sob operação de estrela. Tá? Em outras palavras, se A é uma linguagem regular, a estrela é regular. O que nós temos que fazer aqui também? Construir um autômato. A linguagem A é regular se existe um autômato M. Construímos então um autômato M' que simula M, com a possibilidade de ir direto para o estado de aceitação e a possibilidade de voltar de um estado de aceitação para o estado final. Por que disso? Porque lembra o que é o A estrela? Tá? Ou o que significa, né, esse estrela? Vamos relembrar aqui. Ó, estrela. Estrela nada mais é, tá aqui um exemplo, tá? Do que você pegar, né, um determinado, é, um determinado, uma determinada cadeia, tá, dentro de uma linguagem e repetir ela um determinado número de vezes, que pode ser nem uma vez, pode ser uma vez, duas ou três, tá? Quantas forem necessárias. Então, como que a gente faz um autômato para provar então isso aí, né? Tá aqui, ó, tá? Então eu tenho um autômato M aqui, que ele vai reconhecer símbolos da linguagem A, regular, mas eu tenho também o que? O seguinte, eu tenho aqui estados, tá, que são externos aqui a esse autômato, que nada mais, nada menos, eles permitem o quê? Que eu passe desse estado inicial aqui, em que eu não reconheço nenhum caractere, e vou direto para o estado final de aceitação. E o que isso aqui está simbolizando, tá? Esse epsilon aqui. Está simbolizando isso aqui, ó. A união de A mais aqui, tá? Esse A mais significa que eu tenho que ter pelo menos um elemento do conjunto A, união com epsilon, ou seja, união com vazio. Vamos deixar mais concreto esse exemplo aqui? Vamos imaginar que eu tenho aqui A. Esse conjunto A aqui que eu tenho. Vamos colocar aqui, tá? 0 e 1, tá? Dois símbolos aqui. Apesar que vai confundir com. Vou colocar aqui. Sei lá. 0, 1 e 1, 0, tá? Essas duas cadeias aqui. Da linguagem A. O que esse autômato aqui ele vai reconhecer? Ele vai reconhecer. Ele tem a capacidade de reconhecer 01, 01, 01. Tem a capacidade de reconhecer 10, 10. Tem a capacidade de reconhecer 01, 10. Enfim, N cadeias a partir desses símbolos aqui. E ele tem a capacidade de reconhecer nada, tá? Que é a transição vazia, tá? Se eu não passar nenhum símbolo, tá, para esse autômato aqui, ele aceita também. Professor, se colocar só zeros, ele reconhece também? Só zeros? O que você É. acha? Vamos lá. Olha aqui, ó, olha bem os símbolos. É possível a gente ter só zeros? Então, Hã? Não. Não, né? Porque eu tô. Veja, isso aqui, ó.
isso aqui é uma palavra, certo? É uma cadeia, 0, 1, tá? Uhum. É como se fosse aqui, ó. Vamos pôr em palavras mesmo, tá? Vamos, sei lá, vou colocar ar, sei lá, do hino. Tá? Inventei agora isso aqui, tá? Então você pode ter ar, ar, tantas vezes, né? Você pode ter duíno, vários duínos, você pode ter arduino. Você pode ter duíno ar, tá? Você pode ter diferentes combinações aqui. E você pode ter nada, certo? Mas você não Uhum. pode ter aqui só A, tá? Porque A não faz parte aqui dessa linguagem. E nem só R, e nem só no, né? Ficou mais claro agora? Sim, sim, ficou. Tá? Ele é quase igual o anterior, né? Que esse aqui? Veja, Aham. É, o estrela, né, esse asterisco aqui, significa isso, entendeu? Que eu posso repetir, né, essa cadeia um número de vezes aí, tá? Que uhum. é o que eu estou mostrando aqui, ó, no exemplo aqui, ó. Posso repetir ela um número de vezes aqui. E lembrando, tá? Que toda vez que eu tenho um asterisco, eu tenho um epsilon. Então o epsilon ele dá a opção de eu não ter nada, Só ele, só. só ele, tá? Então nada mais é do que o seguinte aqui. Então uma máquina aqui, né? Essa máquina, esse autômato M aqui, ele define uma linguagem L. Esse, esse, essa estrela aqui, né? Esse operador de estrela, ele vai gerar o quê? Uma nova linguagem, tá? Que vai ser definido pelo autômato M'. E essa nova linguagem, entre outros símbolos, permite o epsilon, que é o conjunto vazio, que é a sequência vazia, tá? Ou a cadeia vazia. É isso que está sendo falado aqui. É, existe ainda uma quarta operação que a gente viu lá atrás, tá? Que essas operações zeroárias, tá? E que ocorre o seguinte, tá? As operações, ela opera sempre sobre conjunto, isso nós já falamos antes, tá? Mas muitas vezes usaremos com símbolos, ou seja, em uma concatenação, ao invés de dizer, tá? Conjunto A concatenado com conjunto B, nós queremos dizer AB, ou simplesmente AB, tá? Sem um pontinho aqui. Por isso, devemos considerar que uma constante, ela é uma operação, tá? Que toma como entrada um símbolo, e o resultado é uma linguagem, que é um conjunto, cujo único elemento é aquele símbolo. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? No conceito de variáveis, tá? Nas expressões regulares. Elas são o quê? Elas representam, são símbolos, tá? Que representam linguagens regulares. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o A concatenado com B, em que A, olha só que interessante, A, tá? É uma linguagem, tá? Tal que W, tá? Tal que uma cadeia W que pertence a A contém um número par de zeros, tá? E B, tá? Tem essas cadeias aqui, ó, 0, 1, 1, 0, 1, certo? Então, nesse sentido aqui, eu posso concatenar o quê? Conjuntos, né? Essa é a ideia, tá? Posso concatenar elementos do conjunto, tá? Aqui, assim, ao invés de eu ter os elementos do conjunto concatenado, eu posso concatenar as variáveis A e B, tá? Que representam aquele conjunto. Essa é a ideia aqui. Tá? Igual em linguagem de programação mesmo, né? Você tem uma variável que representa lá um determinado valor.
Aqui é uma variável, seja lá A ou B aqui, ela representa aqui, né, um conjunto aqui de elementos. Como que nós construímos então essas expressões regulares, tá? A gente segue a mesma lógica da aritmética, tá? Nós temos expressões elementares, que são as constantes ou as variáveis, e nós temos operadores que formam expressões mais complexas, tá? Os operadores, assim como na aritmética, eles possuem uma precedência, tem uma ordem que eles são executados, tá? Então, por exemplo, a multiplicação ela ocorre antes da adição, certo? A divisão ocorre antes da subtração na aritmética, tá? Então aqui, então nós vamos ver que algumas operações elas ocorrem antes. Se eu quero mudar essa ordem de precedência, eu tenho que utilizar os agrupadores aqui, tá? Que são os parênteses, ou os colchetes, ou as chaves, tá? Cada um define uma precedência diferente, tá? Em primeiro lugar, é executado o que está entre parênteses. Em segundo lugar, o que está entre colchete. Faltou um colchetinho aqui, né? E o que está entre chaves, tá? Que são constantes aqui nas suas operações regulares, tá? O epsilon e o vazio são expressões regulares. Qual que é a diferença? O epsilon, ele é uma linguagem composta por conjunto de sequências vazias, e o vazio nada mais é do que ele denota o quê? Uma linguagem, tá? Em que eu não tenho símbolo nenhum. É vazio mesmo, tá? Eu não tenho nem o epsilon, tá? Essa é a diferença, tá? É um nada, tá? É nulo. Se A é um símbolo qualquer, A é uma expressão regular. É isso que nós estamos falando aqui, tá? Se A é um símbolo qualquer, A então é uma expressão regular, tá? A é o quê? É uma constante, tá? É um valor que não muda. União. Se E e F são expressões regulares, E mais F, e pessoal, esse mais aqui, ó, na expressão regular, ele significa união, tá? Isso é importante você entender. Tá? Então, quando eu falar aqui, ó, que E mais F é a mesma coisa que a união da linguagem E, a união da linguagem E com a linguagem F. Tá? É isso que significa esse E mais F. Certo? Muito bem. A analogia com expressões aritméticas ela é bem-vinda aqui, tá? Para entender como que é a precedência dessas operações. Concatenação. Se E e F são expressões regulares, E concatenado com F é uma expressão regular. Tá? Então, quando eu falo que a linguagem EF ela é igual que a linguagem E concatenado com a linguagem F. Tá? É uma forma de você representar. Depois você tem o que? A estrela. Tá? Se E é uma expressão regular e a estrela, né, esse E fechamento aqui, é uma expressão regular, então eu tenho que L, tá? Que define, né? L é uma linguagem, tá? Em que eu tenho uma expressão regular e estrela, ela é igual ao quê? A uma linguagem L que é definido pelo operador de estrela aqui por um fechamento, tá? Lembrando que o estrela ele tem um epsilon, tá? Então essa linguagem ela aqui, ela inclusive ela pode ser o quê? Vazia, tá? Vamos ver exemplo disso mais para frente. Se é uma expressão regular e o E entre parênteses aqui é uma expressão regular, tá? Então aqui é basicamente chovendo molhado, tá? Se eu falar que essa linguagem ela compreende aqui uma expressão regular E, se eu colocar o E entre expressão regular é a mesma coisa que essa linguagem aqui, tá? Isso aqui é só uma forma de leitura, tá? De como você lê esses operadores de concatenação estrela aqui, tá bom?
Já vamos ver alguns exemplos que vai clarear um pouco. A ordem de precedência, a estrela vem antes da concatenação, que vem antes da união. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo aqui, tá? Eu tenho 0, 1 estrela, mais 1, tá? O mais é o ou, tá? Operador de união, tá? O estrela, você sabe, né? O 0, 1 aqui ele pode se repetir um determinado número de vezes ou nenhuma vez. Qual que é a ordem aqui de precedência? Primeiro o 0, 1 estrela, depois a união com 1. Essa é a ordem de concatenação. Se você quiser mudar essa ordem de concatenação, você tem que usar os parênteses. Então, nesse caso aqui, eu posso, por exemplo, colocar o parênteses aqui 0, 1, estrela, dizendo que isso aqui vai ser executado primeiro, ou que eu quero executar essa operação aqui primeiro, aqui, ó, 1 estrela ou 1, tá? Essa operação de união aqui, perdão, essa operação aqui, ó, de 1 estrela ou 1, tá? União com 1, essa operação aqui primeira e depois concatenado com 0. Tá? Aqui não tem um pontinho, mas isso aqui é uma concatenação. Tá? 0 concatenado com 1 estrela ou 1. Professor, Pois não. Pode... nessa parte aí do que o senhor acabou de explicar aí, ele não tinha que ter tá o 0 e o 1 e aí fecha parênteses, depois o 1 fora do parênteses? Não, porque aqui eu estou definindo qual que é a ordem de precedência que eu quero aqui. Eu tenho isso aqui, ó. O que vai Uhum. executar primeiro aqui? Aí vai executar o 0 e 1. O 0, 1 primeiro, certo? Aham. Tá? Primeiro é executado esse operador aqui de estrela, em cima de 0 e 1. E depois é executada a operação de união com 1. Não gostei dessa ordem aqui, tá? Eu quero uma ordem diferente. O que eu faço? Uso parênteses. Essa aqui, ó, é o mesmo que esse aqui, você concorda? Uhum. Esse aqui. Agora esse aqui eu já mudei a ordem, ó. Eu primeiro executo o 1 estrela ou 1, Ah, concatenado com tá. 0. É que eu entendi errado. Eu pensei que o 0 e o 1 era o junto. Junto, Só que na né? verdade, só que na verdade eles são separados, né? É o 0 e 1, né? Isso. Eu pensei que era 0 e 1, tipo, os dois eram junto. Na verdade você tem aqui 0 concatenado com Hum, 1. Porque não tem o pontinho aqui, entendeu? Mas tem o 0 pois é. concatenado com 1. Agora eu entendi. Então o 1 ele pode se repetir n vezes, o 0 aqui não, tá? Nesse caso aqui o 0 não vai repetir n vezes, porque o asterisco aqui, o estrela, só está em cima do 1. Certo? Certo. Nesse caso aqui não, ó. Nesse caso o 0, 1 vai se repetir um número n vezes. Por quê? Eu coloquei o parênteses aqui, ó. Então isso aqui vai ocorrer primeiro, a concatenação de 0 e 1, e depois o estrela vai repetir essa concatenação 0, 1 n vezes, ou k vezes lá. Ficou claro? Mais ou menos? Sim, ficou. Então vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Então, dado um alfabeto aqui, que eu tenho dois símbolos, 0 e 1, o que significa essa expressão aqui, ó, regular? 0, estrela. Significa que o 0 ele pode se repetir nenhuma vez, tá? Esse E aqui é de epsilon, tá, pessoal? É que eu não achei o símbolo de epsilon aqui no teclado, ficou dessa forma aqui. O 0 ele vai se repetir nenhuma vez, ou um determinado número de vezes aqui. Tá? Então eu tenho um conjunto aqui. Concatenado com 1. Tá aqui, ó, concatenei com 1. Concatenado com 0, que também pode se repetir ou nenhuma vez, ou um número, um K vezes aqui. Tá? Então é isso que simboliza aqui essa expressão regular. Quais as combinações possíveis que eu posso ter? Eu posso ter apenas o 1, você concorda?
Por que que eu posso ter apenas um 1 aqui, tá? Como cadeia? Porque o zero aqui, o estrela em cima do zero significa que eu posso ter nenhum zero, tá? Então nesse caso eu poderia só ter um 1. Ou ainda, eu poderia ter nenhum zero, um 1 e um único zero, que é esse 1 zero aqui. Ou esse zero, esse último zero, pode ser repetido 2, 3 ou n vezes. Mesma coisa para o zero à esquerda, tá? Ele pode repetir nenhuma vez, uma vez ou n vezes, tá? Como eu mostrei aqui. E eu ainda posso ter um único zero antes e um zero depois. 0, 1, 0. Ou ainda posso ter uma determinada sequência de zeros que vem antes ou depois. O que significa isso? Tá? Essa expressão regular, ela define uma linguagem, tá? Veja, isso é importante, o vocabulário que eu estou utilizando aqui. A expressão regular, assim como um autômato finito determinístico, né? Assim como lá o diagrama de estados e a tabela de transições, define uma linguagem. Que linguagem é essa? Ó, utilizando aqui a notação de conjuntos aqui, tá? Define o seguinte, que W, tá, que é uma cadeia que faz parte dessa linguagem, W é uma cadeia tal que W, tá, essa cadeia aqui, ela contém pelo menos um único 1. Tá? Eu tenho que ter pelo menos isso aqui ó, na cadeia, tá? Pelo menos um 1. Eu posso ter um 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, não importa, mas eu tenho que ter pelo menos um 1. Entenderam? Sim. Ao menos um, né? Pelo menos um único 1. Agora vamos fritar os miolos um pouco aqui. Mais um pouco, né? Seria possível deixa eu apagar aqui. Definirmos essa expressão regular na forma aqui de um autômato finito determinístico? Isso aí não é. Hã? Possível, talvez, né? Tem Tem que que ser, né? ser, tem que Tem ser, que ser, ué. tem que Se ser. existe. Vamos tentar aqui? Vamos. Quantos estados? É... 2. 2 estados. Vamos tentar com 2 estados aqui. Então vamos lá. Quem que é o estado inicial? Vou chamar aqui de Q0. E Q1, o final de aceitação. Então ele está falando que eu tenho que ter pelo menos um único 1, né? Então eu já vou para esse, né? Vou em cima dessa definição do conjunto aqui, tá? Eu preciso ter pelo menos um 1 aqui para aceitar. Certo? Uhum. Tá aqui. Mas eu posso ter zeros também que vem antes. Antes desse 1 aqui, não posso? Pode. Então vou colocar aqui, ó. Posso ter zeros aqui antes. Aqui, ó. Posso ter zero depois do 1 também? Pode. Posso. Zero. Aí, eu tô achando que eu criei um autômato aqui que é o mesmo, né? Que define a mesma linguagem que essa expressão regular aqui define. Nós podemos até testar aqui, ó. Testar aqui. Vamos testar aqui 0, 1, 0. 0, 1 e 0. Aceitou. Tá? Na verdade vai aceitar tudo isso aqui, né? Uhum. Vai aceitar, por exemplo, 1? Vai aceitar. Vai. Quando tiver 1 aqui, vai para Q1. Acho que ele vai aceitar todos aqui, né? Sim. Sim, professor. Maravilha, então. Viu como é fácil, então? Então, esse autômato finito determinístico aqui define a mesma linguagem que essa expressão regular aqui. Aí se tivesse, no caso, mais uma casa, ele não aceitaria.
Mais uma Mas- casa? Como assim uma casa? mais um estado, mais ali, mais um estado. Não, se ele tivesse mais um, eu não aceitaria. Uma sequência de 2 1. Uma sequência de 2, 1? Opa, boa, vamos testar aqui. Se eu tiver aqui, por exemplo, 0, 011. 0, 1, 1, 0, não vai aceitar? Não, Por quê? porque ele vai para Q1 e Q1 não trata o de novo. Então vamos lá. 0, continua em Q0, 1 foi para Q1, 1 não sabe para onde ir, né? Não está definido, né? E 0, né? Piorou, né? Porque assim, já a partir ele já não tinha mais, já não estava definido, né? Uhum. Mas a expressão regular aqui, ela aceita essa cadeia? 0, 1, 0? Também não, né? Ela só Não. pode um. Também não. Para ela aceitar, sabe o que a gente teria que ter aqui? Um asterisco depois do 1. Não. Não. Vou te falar, vou colocar o asterisco para te falar por que que não, tá? Vamos colocar aqui 0, asterisco, 1, asterisco. É isso que você falou, né? Uhum. 0. Por que que não? Aqui, ó, essa linguagem aqui, ela pode aceitar vários uns aqui. Oh, faltou um asterisco aqui, né? Eu tinha um 0. Ela pode aceitar. Mas o asterisco aqui significa que pode aceitar nenhum 1 também. E eu quero pelo menos um único 1. Então, para a gente aceitar aqui, para que eu tenha pelo menos 2 uns aqui, que é o que a gente estava querendo aqui no autômato, né? Que a Karen falou, eu tenho que ter isso aqui, ó. 0, 1, 1, 0. Ah, professor, mas eu quero ter vários uns aqui entre os zeros, tá? Aí tem um outro símbolo. Que eu vou falar para vocês mais para frente, mas é um maisinho, tá? É que eu não consigo colocar ele superescrito, tá? Mas é um maisinho que ele define o seguinte: esse 1 aqui ele tem que se repetir pelo menos uma única vez. Tá? Mas para a gente não confundir a cabeça por enquanto. Entendeu então que tem que ter pelo menos um 1 aqui, né? Uhum. No máximo 1, né? E no máximo 1. Contém um único 1, né? Uhum. Perfeito? Tranquilo. Vamos Sim. para frente então. Vamos ver agora a operação de união, tá? Então eu tenho aqui 0, 1, união com 1, 0. O que eu vou tendo como conjunto final? 0, 1 e 1, 0. Esse é o conjunto final que eu tenho. Muito bem. O que é esse conjunto final aqui? Se eu fizer aqui uma concatenação, porque ó, 0 e 1 aqui eles estão concatenados, não estão? Não tem um pontinho aqui, tá? Mas quando não tem um pontinho, é como se tivesse, tá? Isso aqui significa concatenação de 0 e 1 e de 1 e 0. E união dos dois desses dois símbolos concatenados, que me resultou esse conjunto aqui. Mas eu posso provar dessa forma aqui, ó, que 0, tá, concatenado com 1, união de 1 concatenado com 0, vai resultar o quê? Em 0, 1, união com 1 e 0, que no final vai resultar nesse conjunto aqui. Tá? Operação de união. Poderia ter isso aqui também, ó. Eu tenho 0, aí eu tenho entre parênteses 1 ou 1 concatenado com 0. Veja, é diferente do que isso aqui, ó. Eu mudei a ordem de
de precedência dos operadores, tá? Eu estou dizendo que esse 1 aqui, ó, primeiro vai ocorrer a união de 1 com 1 e depois a concatenação com 0. Qual que é a união de 1 com 1? Dá o quê? União de 1 com 1. Ó, tá falando aqui assim, ó. Eu tenho 1 unido, tá? Vou colocar um U aqui, tá? Como símbolo de união com 1. Tá? União de 1 com 1 é 1 mesmo, certo? Aí se eu concatenar o 0 com 1, 0 com 1 e 1 com 0, eu vou ter isso aqui, ó, 0, 1, 0. Perfeito? Sim. Vamos ver, hein? Sim, até então sim. Até então, sim. Vamos lá, ver mais alguns exemplos aqui, ó. O alfabeto é o 0 e 1. Dá até medo quando o negócio parece ser fácil. Mas é fácil, hein? Não é difícil, não. É só acostumar com ele, ó. Então tem o alfabeto, tá? Que tem esses dois símbolos aqui, 0 e 1. Dada essa expressão regular aqui, ó, 0, estrela, 1, 0, estrela. A gente acabou de ver, né? Essa expressão regular aqui, ela denota uma linguagem em que a cadeia W, tá? Se você estivesse perguntando por que W, é porque W vem de word, tá? Em inglês, tá? A palavra, tá? Então essa cadeia W, tal que W contém um único 1. É isso aqui que a gente viu agora, tá? Contém um único 1. Beleza. Então essa expressão regular denota isso. E essa expressão regular aqui denota isso aqui. 0 ou 1, 1 ou 0. Denotou isso aqui. E essa expressão regular aqui, ó. Eu tenho... Primeiro vai ocorrer o que está entre parênteses, tá? Ordem de precedência, primeiro é entre parênteses. Epsilon ou 0. Epsilon ou 0, ou seja, vazio ou 0. Vazio unido com 0, tá? União com 0. Concatenado com 1 asterisco. O que significa isso aqui? Essa expressão regular ela denota uma linguagem em que W é uma sequência de zeros, tá aqui, ó, uma sequência de zeros, ou mais uns. Começando opcionalmente com 0. Por que opcionalmente com 0? Por causa do epsilon aqui, ó. Lembra? O epsilon não é vazio? Então, se eu tenho vazio união com 0, eu tenho vazio junto. Então, não preciso obrigatoriamente ter 0. Ah, professor, mas eu quero, não opcionalmente, eu quero que comece com 0. O que a gente faria aqui nesse caso aqui? Tiraria o epsilon, né? Tá? Tiraria o epsilon. Tá? Ficaria assim, ó. Vou fazer um exemplo aqui. Ficaria 0, 1, estrela. Aí eu tô falando, ó, começa com 0, tá? E eu posso ter opcionalmente 1 depois do 0. Agora aqui não. Aqui eu tenho, é uma sequência de zeros ou mais uns, tá? Concatenado com 1. Tá? Mas lembrando que, como eu tenho o asterisco aqui, o estrela, esse 1 aqui, eu posso ter nada, nenhum 1 aqui. Então, no final das contas, eu posso ter simplesmente um conjunto vazio também, tá? Que denotado por epsilon. Agora, se eu tenho aqui, ó, 0 ou 1, asterisco, estrela. O que significa isso? Em cima desse alfabeto aqui. É o conjunto das partes do alfabeto, tá? Porque eu posso ter 0 ou 1, tá? 0 união com 1, ou é um conjunto de todas as cadeias possíveis sobre o alfabeto, incluindo a cadeia vazia, né?
Como assim cadeia vazia? O tamanho da cadeia, ela pode ser 0. Tá? Por que disso? Porque eu tenho um asterisco aqui, ó. Eu tenho o estrela aqui. Tá? Fechando aqui esses parênteses aqui. Perfeito? Agora esse exemplo aqui é bom porque ajuda você a entender esse da diferença para esse aqui. Esse aqui, ó, ele é idem ao exemplo acima, mas sem a cadeia vazia. Por que sem a cadeia vazia? Que essa expressão regular aqui, ó, eu tenho que ter pelo menos W aqui, tá? A cadeia. Eu tenho que ter pelo menos 0, ou eu tenho, 0, ou eu tenho que ter pelo menos aqui 1. Tá? Ou ainda, posso ter 0, 1. Posso ter, né? 1, 0, não importa, tá? Posso ter, o W aqui pode ter várias coisas. Tá? Pode ter... Ao menos um 0 e um 1. Isso, eu tenho que ter pelo menos um 0 ou um 1. Único, né? Aliás, único não. Pelo menos um 0 ou pelo menos um 1. Tá? Posso ter isso aqui. Agora eu não posso ter isso aqui, ó. Não posso ter o epsilon. Não posso ter nada aqui, tá? Vazio assim. Isso eu não posso ter. Por que que não? Porque o estrela aqui está em cima desse 0 ou 1 aqui, não em cima desse aqui, ó. Tá? Só se você colocasse um outro parênteses aí, né? Só se eu colocasse outro parênteses externo aqui, né? Uhum. Aí sim. Aí não faria sentido, né? Porque aí seria esse aqui, né? Sim. Tá? De uma forma mais simplificada, né? Bom, eu acho que tá tranquilo o entendimento, hein? Vamos dar mais ação aqui para isso, então. Vamos lá. Escreva as expressões regulares correspondentes às seguintes linguagens. W, que começa com 1 e termina com um 0. Ó, tem que começar com 1 e tem que terminar com um 0. Alguém arrisca? Minha cabeça já bugou. Já bugou, cara. Assim mesmo, 9 horas da noite, a gente discutindo expressões regulares. Depois de trabalhar o dia inteiro, buga mesmo. A minha também já tá quase. Uma coisa normal do cotidiano do estudante de computação. É um concatenado com 0? Assim? É? Vamos ver então. Depois a gente vê, tá? Então, isso aqui, então, essa expressão regular aqui, começa com 1 e termina com 0. Mas essa expressão regular aqui, ela aceita, por exemplo, essa cadeia aqui, ó. Aceita? Essa expressão regular aqui? Acho que não. Não, né? Porque tá falando, ó, começa com 1 e termina com 0. Não, Então não eu tenho que ter 1 aqui na frente, certo? Sim. Essa aqui aceita? Sim. Aceita? Sim. Mas eu tenho 3 uns aqui. E aqui tá falando só um 1 aqui. Ah, tá. Uhum. Entendi. Ave Maria. O que eu poderia ter aqui, ó, para começar com 1 e terminar com 0? Coloca 0 em tudo. 1 e 0, 0. Mas eu posso ter N uns aqui antes, certo? Posso ter assim, ó, vários uns aqui, não posso? Não, mas já falou que no E terminar em início não 0? pode?
Aqui, ó, tá falando, ó, começa com um 1 e Vai estar termina com um relacionado, 0. relacionado ao 1-0 meu ali que eu falei. Hum. Ó, tem que começar com um 1, certo? Tá falando aqui, ó, tem que começar com um 1. Uhum. E eu tenho que terminar com 0, ou seja, pode vir qualquer coisa aqui, ó, xxx, 0. Então nesse pedaço aqui pode vir 0, 1, 1, 0, 0, 1. Não pode ou não? Porque eu tenho que começar com 1. Comecei com 1, terminei com 0. Uhum. Pode. Não, pela lógica pode. Tá. Aí essa expressão regular aqui, ela aceita essa cadeia aqui ou não? Não. Não? Por quê? Porque o Que 1 ali não se repete, né? 1 não se repete. Como é que a gente faz para ele se repetir aqui? O asterístico. O asterisco. Asterisco? Peraí, asterisco ou asterisco? Asterisco. Gente, eu falei a minha vida inteira errada. Mas aí, É, professor, asterisco. Coloquei o mas aí não vai asterisco. dar Ah, certo também. por que não? Ué, porque o professor pode colocar o ezinho lá, o epsilon, que é vazio. Aí ele Sim, precisa do 1. Aí ele não vai começar com 1, ele vai começar com zeros. perfeito. Perfeito. Absolutamente perfeito. O que a gente tem que fazer aqui então? Aí que tá. Aí que tá. Não, peraí, vamos recapitular. Tava pesquisando aqui o asterisco. É, pode colocar o epsilon? O Não. epsilon já está incluso no asterisco. Ah, tá. Quando você coloca asterisco, significa que vinha um epsilon, né? Que o epsilon é o vazio, né? É, mas que nem eu falei, aí se colocar o asterisco aí você pode colocar o epsilon. Mas se você colocar ele, não vai começar com 1. Não. Pois é, aí já vai quebrar a condição aí que tem que começar com 1. Tem que começar com 1. Então não é asterisco. Ou é um mais, né? União. Só sobra união, então. Vai ficar União. Mais um. união? É, acho que sim. Porque não é concatenado lá. Palavra difícil. Multiplicação. Não é multiplicação. Então é união. É 1 ou 0, então? Mas veja, se eu colocar 1 ou 0, significa que eu não preciso ter um 1, né? Não é verdade? Uhum. Pera, e se colocar mais um asterisco e o 1, zero? você está falando assim, 1, 1, asterisco, assim? É. Eu também acho que começa a funcionar, hein? Porque eu estou obrigando que tem que ter pelo menos um 1 aqui no início. Na minha cabeça é o mais lógico que pensou até agora. Tá certo, também concordo. Então eu tenho um 1 aqui garantido. Esse segundo 1 aqui pode vir ou não, de acordo com o asterisco, né? Com Isso. a estrela. O que mais aqui? E o final tem que ser o zero mesmo. Final tem que ser 0. Mas eu posso ter zeros aqui, não posso? Antes de terminar com 0? Pode. Então faz sentido eu colocar um 0 aqui também? Ops, um 0. E colocar um outro asterisco? Faz. Porque como. Porque ele pode ser um, né? No final. Se não colocar o asterisco. Pode, pode. Por exemplo, o que eu coloquei aqui pode terminar assim, em um 0, Uhum. ou ter ainda mais um 0 aqui, né? Essa cadeia aqui possivelmente era aceita por essa expressão regular aqui. Uhum. Não sei, estou chutando também. Ah, que legal. Vamos deixar assim por enquanto.
Vamos pro próximo aqui, ó. Tá bom. W tal que W contém pelo menos 3 uns. Pelo menos 3 uns. Esse tá mais fácil, hein? Esse tá mais fácil ainda. E eu começo assim, ó. Quando eu falo assim, se tem que ter pelo menos 3 uns, eu já coloco aqui, ó. 1. O que pode vir antes do 1 aqui? Pode vir 0? Não pode? Pode. Se pode vir 0, eu coloco o 0 aqui, ó. Mas pode. Quando eu falo pode, eu ponho uma estrelinha aqui, ó. Um asterisco. Mas pode ser que venha um 1 também. Outro 1, né? Uhum. Então eu coloco outro asterisco aqui também. Mesma coisa aqui no final, né? Pode vir zeros depois, não pode? Pode. Pode vir uns também, não pode? Pode isso, Arnaldo? Pera que agora eu tô confusa. Eu tenho que ter pelo menos 3 uns. Pode ser 4 uns, 5 1, pode ter 3 uns e vários zeros nas extremidades. Mas uma hora ele vai ter que seguir essa sequência aí, não é, professor? De 3, 1, 1. Ai, eu tô confusa com esses 3, 1 seguido aí. E aí, Pedro, o que você acha? Pedro? Oi. Pedro tá Tô pensando como que esse pensando. aí vai funcionar. Então, tipo, porque na minha Porque ele cabeça. é concatenado, né? Concatenado. Porque, tipo, na minha cabeça, beleza, tem os lá, os números com asterisco, mas. Eu acho que dá certo sim, porque ele vai ficar 1 com 1 e depois 1 com 1 de novo. Mas ele vai ter que respeitar essa sequência de 1, vai? Sim. Você tá falando eu entendi o que a cara tá falando. Ela tá falando o seguinte, ó, que eu posso ter isso aqui, ó. 0 1 0 1 0 1 0. Aqui eu tenho 3 uns. Sim. Mas É não vai dar isso? certo. É, mas não daria certo porque tem uma sequência a ser respeitada de 1. Uhum. Aqui tá falando assim, ó, que W contém pelo menos 3 uns, mas não tá falando que tem que ser em sequência, né? Não. Então, Bem. daria certo. Então, a gente pode colocar o sinalzinho de mais lá, que é o ou. Não, aí já Não? daria certo. Ali já estaria certo. Como? Já, ó, tem 3 1 aí, não tem? Tem 3 1, mas aqueles 3 uns ali é uma sequência nessa expressão. Os 3 Entendeu? uns aqui estão concatenados, né? Vai na sequência. Então, por mais que essa expressão aí da direita, Essa por aqui. mais que ela esteja certa, mas ela não vai atender o que Essa expressão a gente regular colocou. aqui não. É a expressão regular. Não tem como atender, porque para atender a expressão regular, eu preciso de uma sequência de 3 1 bem no meio. Entendeu? Não, mas isso aqui, ó, esse exemplo aqui de cadeia é uma das cadeias válidas aqui, né? Porque tá falando, ó, contém pelo menos 3 uns. Então, é válida no que o senhor está pedindo, mas na expressão que a gente criou não Não é na válida. expressão, na expressão não. Concordo. Entendeu, Pedro Bento? Entendi. Sei lá, vou chutar aqui, tá? E se a gente fizer assim, ó? Colocar aqui 1. Aí depois eu posso colocar assim, ó.
0, 1, fecha, asterisco. Aí, repito isso aqui 3 vezes. Aliás, eu posso ter isso aqui antes também, né? Posso ter isso aqui antes. Posso fazer isso aqui, ó. Duas, 3. Deixa eu tirar aqui. Será que agora atende? Porque eu tenho esse 1 aqui que vai aparecer de qualquer jeito. Uhum. Esse 1 aqui também vai aparecer de qualquer jeito e esse 1 aqui também vai aparecer de qualquer jeito. Ele pode aparecer em sequência, se não vier nenhum 0 e nenhum 1 aqui, que é o que eu estou falando aqui, né, com a estrela. Uhum. E aqui a mesma coisa, né? Acho que assim ia. Ó, tipo, na sequência do lado. Como é 0, 1, vai entrar o 0. Aí o próximo é 1, vai entrar. O próximo pode ser 0 ou 1, no caso vai entrar o 0. O próximo é 1. Na verdade, Karen, não é que ele pode ser 0 ou 1. Ele pode ser vários zeros, vários 1, ou nem nada, pode ser nada também. Entendeu? Pode ser Assim, só os 3 1. Pode ser só mas, 3 1, tudo junto. mas na minha cabeça tem que ser falado assim para poder entender. Ah, tá. Mas vai atender a expressão. Uhum. Vai sim. Não sei, vamos ver, né? A gente testa isso aqui. Ele faz o mistério dele e me deixa doida. Vamos ver. Esse é mais fácil, hein, ó. W tal que o comprimento de W é no máximo 5. Ou seja, eu posso ter várias cadeias assim, ó. Posso ter assim, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser no máximo 5. E aí? No máximo 5. Coloca um repetidor aí. Coloca o repetidor. Ah, Ó, aqui eu forcei entrada. 3 uns aqui, né? Uhum. Então essa cadeia tem no mínimo 3. Agora ele tá falando que a cadeia W tem que ser no máximo 5. Quer dizer, pode ser de 0, pode não ter nada e no máximo 5. Se a gente colocar aí esse parênteses, 0, 1 e estrelinha. Não, 5 vezes. não. Por que não? Porque pode ser infinito zero quando você coloca estrela. Ai, Na verdade. verdade, vai ter que Então ser desse jeito aí que o professor escreveu, só que 0 mais 1 isso que eu ia falar. repetido 5 vezes. Porque aí ele vai ser 0 ou 1 uma vez, 0 ou 1 duas vezes, 0 ou 1 três vezes, até Sim, 5, você está entendeu? falando 0 ou 1? Isso. 0 mais 1, 5 vezes assim. 5 vezes? Isso, entre parênteses. Ó, tá ficando bom isso aqui, hein? Assim? Uhum. Mais um. 4 mais 1, 5, isso. 1, 2, 3, 4, 5. Uhum. Ficando bom isso aqui, hein? Então pode ter no máximo 5. Isso. Então, mas ele tá falando no máximo, aqui tem que ter 5. Não é verdade? Isso aí, a gente pode colocar um mais aí entre no caso, entre os parênteses? Isso aqui? Pode fazer assim? Até pode, mas eu não consigo enxergar assim. Ai, Deus. É verdade, professor, porque aí, ó, dependendo do resultado de 0 mais 1 e 0 mais 1 das duas primeiras sentenças aí, ele pode entrar ou não. O senhor vai colocar ou não. Entendeu? Eu entendi. Mas aqui, Então, ó, vai vir. colocando mais. Então, mas assim, eu vou ter esse 0 ou 1 aqui.
Que o senhor pode até fazer o União resultado aí. com Que ele, 0 que ou ele- 1 aqui. Mesmo assim, eu acho que eu tô forçando 5 aqui. Não. Aí o senhor tá, ó, 0 ou 1 da primeira sentença, vai sair o resultado. O senhor escreve o resultado aí, o senhor escreve o resultado aí possível dessa equação aí. Tá, deixa eu fazer o seguinte, trazer ela aqui para baixo. Aqui. Uhum. Primeiro aqui, 0, 1. Vamos colocar Isso. 0. Tá, aí vai ficar Zero. mais, que Mais. aí vai por fora do parênteses, né? Mais. Aí 0 ou 1, né? Qual que é o resultado possível aí? 1. Aí mais, né? No caso. Pô, faz mais um mais aqui. Uhum. Assim. Isso. E aí vai o outro resultado também, entendeu? Sei lá, 0. Mais. Sei lá, aqui pode ser outro 0, né? Não importa. Uhum. E aqui. Sei lá, 1. E aí? Sim. Tivemos Qual o 5 resultado disso resultados. agora? Eu tenho 0, 1, ou 0, ou 0, ou 0, 1. Uhum. Qual que é o resultado disso agora? 0, 1. Vai dar 5. Aqui eu Aí posso ter pode. um 0, ou... Ah, não, é verdade. Não vai dar 5. Eu estou garantindo que eu tenho no máximo 5 aqui, né? Uhum. Mas posso ter nada, né? Uhum. Tem a opção de ter nada aqui? Acho que não. Foi uma boa tentativa, eu gostei. Porque você está delimitando que é no máximo 5, isso é verdade. Uhum. Mas quando eu falo no máximo 5, significa que eu Menos, né? posso ter 2, 3, 4, 1 ou nenhum. Porque o comprimento de W é no máximo 5. Pode ser o comprimento 0 ainda, né? Sim. E se eu tenho ou aqui, ele força a ter um ou outro, não é isso? Uhum. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui porque eu acho que isso aqui é parte da solução. Eu acho que é parte da solução. É uma boa opção aqui, né? Vou deixar aqui. Talvez está faltando mais alguma coisinha aqui, né? Um asterisco. Um asterisco, né? Uhum. Mas é o asterisco. Se eu colocar um asterisco aqui, significa que esse trem pode se repetir uma Na minha pancada de cabeça não vezes. faz sentido o asterisco. Sim, Asterisco. tem que fazer, porque pode ser 0, pode ser nenhum. Entendeu? Sim, mas pode ser N. Mais do que 5. Entendeu? Mas o asterisco é o único que representa o vazio, né? Isso. E aí, e aí a condição ela pede que pode ser vazio. É. Tá implícito aqui que pode ser vazio, né? Fala assim, W é no máximo 5. Só que se Então, eu colocar mas se eu colocar o asterisco aqui, ó, Pedro, colocar o asterisco aqui, ó, significa que esse cara pode se repetir 6 vezes, Mas eu posso 7 não ter vezes. nada, né? Pode não ter nada, mas você pode ter 6 ou 7, que passou de 5. Não, mas o senhor falou que é diferente o vazio e o nada. É diferente. Mas eu posso ter ou vazio, ou nada, ou 5, 6, 7 vezes aqui. Não tem como ter E vazio. se todo um for acompanhado do vazio? E aí na hora que o senhor for somando aí o 0 ou 1, ou um asterisco, eles forem todos vazios. Aí Mas, teremos a condição vazio, não? Não entendi o que você falou, não. mas pode ser vazio ou pode ser Coloca infinito. o asterisco do lado do 1 aí. Aqui. Isso. Hum. Aí nessa condição aí, 0 ou 1, né? É, Um asterisco. aqui eu tô forçando que tem que ter o 0 aqui. Não é? Ou não?
O senhor pode ter Tá, entendi o que você falou. Posso ter 0 ou pode ou ser 1 nada. ou nada. É. Tá, tudo bem. Aí essa condição, se o senhor colocasse em todas, ela sempre ficaria, tipo, Então, ficaria vazio, mais vazio, mais vazio, mais vazio, então, né? mas esse um asterisco aqui, ele significa que eu posso ter isso aqui, ó. E que é maior que 5. Não posso? Uhum. Bom, Aí fode, né? tá bom, vamos deixar assim por enquanto. Porque acho que é algo assim. Acredito que seja algo assim. Vamos ver. Ainda tô tentando. Como que vai colocar um vazio aí? Mas tudo bem. E aqui, W, toda posição ímpar de W é 1. Nossa, esse ficou bom. Vou tentar reproduzir um aqui, ó. Toda posição ímpar é 1, por exemplo. 001. Ou ainda 00001. É isso que ele está falando aqui? Uhum. 1, né? É. É uma posição ímpar. Aceita tudo isso aqui. Eu tenho que aceitar isso aqui, ó. Ou seja, E se a gente delimitar igual a gente fez no segundo ali? Porque no segundo, teoricamente, todas as posições de um ficou no par. Mas é ímpar. Como assim? Olha, a condição é ímpar, não é? Toda posição ah, não, ímpar mas de aqui, W é ó. 1. É, mas aí a gente faz o inverso, entendeu? Para ficar no ímpar. Então, mas esse aqui, ó. Esse aqui, eu posso ter essa cadeia aqui também, ó. Essa cadeia aqui, ó. Droga. Não posso? Pode. Não, pera. Mas se você colocar um, o segundo um ali seria ignorado, porque ele estaria numa posição par. Não, mas essa expressão regular aqui Não, permite não, esse não essa tipo. expressão. Não essa Ah, expressão. ah. Essa expressão seria invertida. No caso, o um ali ficaria na frente dos parênteses. Tá, entendi. Vamos fazer isso então. Vou deixar do lado aqui e a gente testa. Então eu trago um aqui para frente. Mas o próximo já tá na frente do parênteses de qualquer forma. Tá falando isso aqui, né? Olha lá, da mesma coisa. Resolvi o problema do primeiro um, né? Pelo menos isso. Mais um na posição 3, né? Cadê Na 0,3? verdade, eu acho que é 0 asterisco 1. Como? Zero? Asterisco 1. Ah, não, não vai dar também. Porque. Tem que ter um asterisco, cara, não dá. Zero asterisco 1. Assim? Uhum. O problema é que não vai ser, a quantidade de zero não pode ser que É, vai deixar o 1 no lugar par. pode ser. Mas, mas só que para representar o vazio é o asterisco. Então o asterisco tem que ter. Agora como surge aí é o problema. Agora você imagina criar um autômato, né? Para resolver essas situações aqui. A gente está tentando ver a expressão regular. Mas você pode também. Você pode desenhar um autômato e ver. Meu Jesus. Vamos tentar ver. Vamos ver se tem uma solução para isso aqui? Vamos ver o primeiro, vai. O primeiro é esse aqui, né?
professor, peraí. Começa com 1 e termina com 1, 0. É. Acho que esse aqui tá certo. Vamos ver, não sei. Esse aqui, Uma incógnita. esse aqui, pelo menos 3 uns, pode estar certo também. Agora o outro. Agora esse 100% de chance de tá errado. Vai indo decadência. Vamos ver então. Ave Maria. Ó, o primeiro aqui. Começa com 1, começou com 1 e termina com 0. Olha aqui, o que ele fez? Começou com 1, depois entre parênteses pode vir 0 ou 1, asterisco vezes, né? N vezes aqui, pode vir nada, pode vir repetido isso aqui várias vezes, e termina com 0. Quase o que a gente colocou. Quase. Ó, Ué. quase mesmo. Só colocou dentro do parênteses esse meio aí. A E gente foi leso, né, aquele, também. aquele usou união, tá vendo? É. Professor, Oi. aí no. Por exemplo, se for 1, vai ser 1, né? Aí 0 ou 1, né? 0 ou 1. Ah, faz de conta que veio 1. Uhum. Aí depois no asterisco 0. Isso. Se esse asterisco for vazio? Terminou com 0, sem Não problema. dá nada. O importante é o início e o final. Não, mas se terminar com vazio é 0 também? Não, mas aqui eu tô brigando que tem que terminar com 0, ó. Não. Tá vendo? Tem um 0 O aqui no Ah, final. tá, entendi. Nossa, viajei aqui. Pensei que o asterisco era do 0, e na verdade não. O Não entendi. asterisco é do dos parênteses aqui, ó. Do 0 ou 1. O asterisco é esse cara aqui. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos pro próximo aqui. Contém pelo menos 3 uns. Ó, chegamos perto, hein? Ó. O 0 pode vir algumas vezes, aí depois tem o 1 aqui que tem que vir. O 0 de novo, pode acontecer ou não. O 1 tem que vir. E o 0 tem que vir. Aí depois 1 aqui, pode vir ou não. Ou ainda, concatenado, tá? Pode vir 0 ou 1. Aqui, ó, a gente tá meio que forçando. Sempre uma concatenação, tá vendo? 0 e 1, né? Isso aqui se repita, né? E aqui não, aqui quando eu coloquei 0 ou 1, 0 união com 1, pode vir 0 ou pode vir 1 aqui, ou pode não vir nada. E peraí, né? Nessa terceira aí, quando eu coloco o epsilon, só quer dizer que pode ser vazio? Não quer dizer que pode ser 1 milhão de coisas? O infinito? Vamos lá. Ó, esse aqui é no máximo 5. Isso. Então isso aqui, ó, pode ser nada. Esse pode ser nada, esse pode ser nada, esse pode ser nada, pode ser nada. Ou esse ainda pode ser 0, esse pode ser 0, 0, 0 e 0. 5 zeros. Ou ainda pode ser 1, ou 1, ou 1, 5 uns. Ou ainda pode ser 0, 0, 1, 1 e 1. Pode ter qualquer combinação aqui. Agora o detalhe é que tem que haver uma concatenação, ó, tá vendo? Peraí, agora eu tô confuso. Qual a diferença do epsilon e do asterisco? A diferença que o asterisco é que ele vai repetir, pode se repetir infinitamente, exatamente. E aqui nós não queremos isso, essa repetição infinita. Nós queremos no máximo 5. Eu não estava tão errada quando eu falei sobre vazio e nada. Oi? Não estava tão errada quando eu lembrei que vazio e nada tinha. Não, ó, tá vendo? Até chegou perto aqui, ó. Chegou perto. Viu? Ó, se a gente tivesse colocado assim, ó. Eu estaria forçando um símbolo, né? Ou 0 ou 1, certo? Certo. Pra gente não forçar, concatena com o epsilon. Entendi.
Mas chegou muito perto. Chegou muito perto. E é difícil, né? Chegar nisso aqui. Isso aqui é um. Chegou bem pertinho. E agora esse aqui, hein? Toda posição ímpar de W é um 1. O primeiro 1 está na posição ímpar. Olha aí, eu quase acertei. Olha lá. Aqui também, né? Uhum. Porque é ou aqui, tá vendo? Ou, né? É união, tá vendo? União disso aqui com isso aqui. Com isso aqui, ó. É o ou, né? Pode ser essa expressão aqui. Essa é uma expressão regular. Né? Porque nesse caso aqui, ó, eu tenho que ter... Aqui, ó, eu vou ter pelo menos um 1 na primeira posição. E aqui, ó, eu vou ter que ter o quê? Olhando a ordem do parênteses aqui, né? Posso ter 0, 1, concatenado com 1 aqui, mas posso ter nada. Se o Epson mudasse ali de lugar, também não ia interferir, né? Essa aqui é uma outra expressão. Essa aqui é outra expressão regular. Ah, entendi. Essa aqui é outra. Essa aqui eu tenho o 1 aqui na primeira posição, aí na segunda eu posso ter 0, 1. E aqui eu tenho o asterisco, né? Que pode repetir isso aqui um número N de vezes. E aqui eu posso ter 1 ou Eu não epsilon. entendi essa última aí. De resultado. Eu não entendi como que ela vai dar um ímpar. Ó, toda posição ímpar de W é um 1. Uhum. Garantimos o primeiro 1 aqui. Como? Como? Uhum. Como que nós garantimos o primeiro 1 aqui? Porque é o seguinte aqui, ó. O primeiro vai dar 0 ou 1. Aí digamos que deu Começa 0. por aqui, por 0 ou 1. Aham. 0 ou 1. Aí digamos que deu 0. Aí vai ficar 1 concatenado com... Concatenado. Isso, com 0. Um concatenado com 0, mas pode não ter nenhum. Um aqui, ó. É, mas também pode ter infinitos, né? Pode ter infinitos. Mas pode ter infinitos 1. Pode. Ou, união do conjunto aqui, ó. Mesma coisa aqui também, ó. Essas duas expressões são iguais aqui, ó. Uhum. Eu tenho que garantir, veja, em nenhum momento aqui, ele está falando assim, ó, toda posição ímpar de W é um 1. Ele não tá delimitando o número máximo. Ó, aqui eu não tenho? Um aqui? Sim. Tem um aqui? Na terceira Sim. posição é ímpar, não é? E tem outro 1 aqui, na posição par. Pode ter? Pode. Posso ter assim, ó. Um 1? Posso, né? Esse 1 aqui não está na posição ímpar? Sim. Sim. Então atende. Posso não ter nenhum 1 aqui, ó. Que é esse caso aqui, ó. Não é? O asterisco não está falando que eu posso ter nenhum 1 aqui? Uhum. Então ele elimina esse 1 aqui. Continuo com 1 aqui. Mas eu tenho que ter pelo menos um 1. É isso que está falando aqui, ó. O ou aqui, né? Mas e esse 0 ali, professor? Nessa primeira eu não entendi ainda desse negócio de concatenar. Tipo, vai ficar um 1 concatenado com 0, no exemplo Aqui? dele. Aqui? Isso, esses dois, vai ficar concatenado. Isso dentro de um parênteses, né, com asterisco. Isso. Eu posso ter. Aqui, ó. O que está falando aqui é o seguinte: eu tenho que ter um 1. Vamos supor que isso aqui se repita pelo menos uma única vez, tá? Eu tenho que ter um 1. Depois, dentro do parênteses, eu posso ter ou 0 ou 1. Posso ter isso aqui. Uhum. E eu tenho um aqui na primeira posição. Que é ímpar.
certo? Sim. O que ele está E tem falando o, aqui é o seguinte, ó, e tem o asterisco, né? e tem um asterisco. Nesse É, 1 e se 0. esse asterisco aqui, se esse asterisco for falar assim, não, é nenhum, então eu não tenho nenhum. Então aqui ficou nenhum, zero, sem nada, vazio, assim, vamos colocar vazio dessa forma. Mas eu tenho um ou aqui, ó. O ou é o seguinte, ou esse tem que ter um 1. Então se esse não tem um 1, esse aqui tem que ter. Tem que ter um 1 aqui, ó. Mas os dois não pode ser vazio, então. Os dois não podem ser vazio aqui. Por quê? Eu tenho a união de conjunto aqui, ó. União de conjunto. É isso que ele está falando. Tem que ter pelo menos um 1 aqui. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Esse 1 aqui tá de fora, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho que ter pelo menos um 1 aqui. Entendi. Poderia ter um 1 aqui, ó. Se eu tivesse um 1 aqui, ó, continua igual. Eu tenho um na primeira posição e um na segunda posição. Essa primeira posição aqui é ímpar. Começa sempre analisando, para ficar mais fácil, o que está dentro do parênteses, tá? Essa é a ideia. Começa Sim. sempre analisando o que está dentro do parênteses aqui, ó, para você entender. Então aqui tem que ter 0 ou 1. Tá bom. Aí concatenado com 1. Isso. Mas aqui o asterisco, aqui, a estrela, está falando que eu posso ter nada disso. Perfeito, válido. Aqui, Aí, ó, no caso, se ele tiver para repetir, ele vai repetir 10, 10, 10, 10, tipo. pode repetir, não tem problema. Aí ele vai repetir só o número 10, né? Ou ele pode repetir 1, 0, 0, 0, Ele 0, não. pode repetir assim, você está falando, né? Uhum, só Assim? assim. Pode também. Só desse jeito. Não, porque Qual aqui outro é jeito? 0 ou 1. Então pode ter um 1 aqui, ó, na segunda posição. Tá vendo? Tem 0 ou 1. 0 ou 1. Então vamos olhar só esse parênteses aqui, ó, parênteses mais interno. O que pode ter aqui? Qual valor que pode ter? 0 ou 1? Vamos supor Uhum, que ele tem 0. sim. Se ele tiver um único valor aqui, significa que aqui fora do parênteses eu tenho que ter esse 1 aqui, ó. Sim. Aí o 1 já ficou na primeira posição. Ou eu posso ter nada, tá? Porque esse asterisco aqui, ó, essa estrela aqui fala que eu posso ter nada. 0, tem Sim. nada. Agora aqui não, ó. Nesse caso aqui é diferente. Por quê? Porque o 1 tá de fora aqui, ó. Então tem que ter pelo menos um 1 aqui. Uhum. Dessa forma eu garanto que esse 1, eu sempre vou ter um 1 na posição ímpar. Se eu tiver dois 1s, está na posição ímpar. Se eu tiver 3 1, vai estar na posição ímpar. Você concorda? Sim. 4 1. Se eu tiver 4 1, eu tenho um 1 na posição, o primeiro 1 na posição ímpar e o terceiro 1 na posição ímpar também. Na prática, o que ele está falando aqui, ó? Essa expressão, eu posso ter esse 1 aqui, sozinho, tá? Que é essa expressão regular aqui, ó. Tá? Aqui tá garantindo, eu tenho que ter pelo menos um 1 aqui. Porque esse asterisco aqui, ó, termina nesse parênteses aqui, ó, nesse segundo parênteses aqui. Sim. Então esse 1 aqui é garantido, 1 eu já tenho. O que vier depois, ó, se tiver assim eu continuo tendo um 1 na posição ímpar, certo? Sim. Mas só que aí o 3, tipo, a terceira casa é de Tem que 0. ser 1. É. Mas isso vai acontecer? Tem que acontecer, né? Porque a condição é que toda Toda posição posição ímpar, toda tem que ser posição 1. ímpar tem que ter um 1. Uhum. Então, toda posição ímpar não pode ter 0. Aí isso que eu quero saber, tipo, em algum desses aí o 0 aparece?
Ó, Ou nesse aqui, tipo, ele pode repetir duas vezes o zero? O zero pode vir duas vezes seguido ou não? Em algum desses. aqui 00 assim, Isso. vamos colocar 100. Uhum. Ó, vamos analisar. Para essa expressão aqui ter acontecido, isso aqui foi executado? Pode ter sido executado, né? Uhum. 0. Tá? Porque vamos supor que o estrela aqui, ó, significa a repetição uma única vez. Então eu tenho um 1 e depois do 1 eu posso ter 0 ou 1. Nesse caso veio 0. Sim. Tá? Beleza. Então isso aqui já resultou isso aqui. Aqui está falando, esse mesmo asterisco aqui, está falando que eu tenho que ter pelo menos uma única vez isso aqui. Não tá? Uhum. Por quê? Ó, aqui o que eu posso ter aqui? Nesse nó mais interno aqui? 0 ou 1, não posso? Isso. 0 ou 1. Concatenado com 1. Mas eu posso ter nenhuma vez isso aqui. Mas Sim. obrigatoriamente eu tenho que ter um 1 aqui. Então ele está Uhum. garantindo que esse 1 aqui vai aparecer. Vai ficar 10 mais 1. Uhum. Então garantir aqui, ó, apareceu o primeiro 1, depois o 0. E aqui eu estou garantindo que tem que aparecer um 1 aqui, ó. Eu estou garantindo isso. Uhum. E aqui nessa expressão regular aqui, ó. Vamos pegar essa aqui agora. Essa aqui, ó. Aqui ele está falando o seguinte, ó, que pode ter um 1 ou nenhum 1. Aqui pode ser 0 ou 1, ou nenhum 0 e nenhum 1. Onde que ele garante o primeiro 1 aqui? Aqui, ó. Né? Eu posso ter vazio ou 1. Esse epsilon aqui, ó. Vazio ou 1. Então estou garantindo o primeiro 1 aqui. Se esse asterisco aqui, ó, que representa o K lá, né? Se esse K for 1, eu vou ter um 1 aqui na primeira posição. Se esse K for 2, eu também vou ter 2 aqui, 2 1s aqui na primeira posição. Aqui eu tô obrigando a ter um 1 aqui, ó, tá vendo? Porque o 1 está concatenado com 0 ou 1. Uhum. Tô achando que essa expressão aqui tá mais fácil de compreender, né, do que essa aqui, né? Sim. Funciona também. Certo? Sim. Deixa eu ver. Olha, eu não vou continuar porque isso aqui vai dar um nó, porque depois a gente vai entrar nessas leis das expressões algébricas aqui, tá? Vamos deixar isso aqui para a próxima aula. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar exercício disso aqui. Tem que fazer a lista ainda, Fer.